Bem-vindos a mais um episódio do Radar Financeiro. Meu nome é Maria Funari e neste momento estou como CHRO da AxiStage, responsável pelas áreas de People, Governança, Riscos e Compliance. E hoje o assunto é os desafios da área financeira e colocaremos ênfase, lógico, no empoderamento feminino. E nesta missão tenho a honra de contar com uma mulher que faz acontecer e que tem a minha admiração, que é a Ângela Pugliese, CEO e cofundadora da WCFO. Ângela, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Maria, é um prazer estar aqui com você, com toda a equipe da AxiStage. Vocês são uns parceiros formidáveis, eu admiro muito vocês, o trabalho de vocês. Então, assim, é uma alegria estar aqui com vocês hoje e poder falar da jornada feminina. Muito bom, muito bom. E assim, para começar, a gente começar a esquentar aí os tambores, fala um pouquinho sobre sua trajetória. Aliás, antes da trajetória, fale um pouquinho quem é a Ângela, né? A mulher aí que eu admiro, como eu falei, e faz acontecer e está à frente da WCFO. E depois conta também a sua trajetória, os desafios que como mulher você vem encontrando até os dias de hoje. Bom, eu sou Ângela Pugliese, sou filha de Maria Aparecida e Luiz. Tenho muita honra de ser filha desse casal maravilhoso. Tenho meus irmãos Paulo e Ana Lúcia. Sou casada com Mário, que me apoiou a vida toda, né, nesse casamento, com os filhos. Então, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme por estar nessa jornada comigo. Sou formada em economia. Comecei minha carreira lá atrás no Grupo Abril, na holding do Grupo Abril, em tesouraria, aquela coisa de matemática financeira pesada, dia a dia pesado, como um banco a gente trabalhava. E aí fui me movendo nessa carreira, eu tinha um objetivo grande de trabalhar em empresas multinacionais. Saí da Abril, fui para São Paulo Alpargatas, uma empresa de capital aberto. Depois fui para uma multinacional canadense, depois para uma americana, onde eu fiquei 10 anos como CFO de um grupo industrial aqui no Brasil, americano. E os últimos 10 anos eu passei num grupo suíço de varejo de alto luxo, que é um negócio completamente diferente, como CFO também. E os desafios como mulher numa área que é predominantemente masculina, né? Sim. É incrível, né, Maria? Eu conto muito essa história porque a minha formação é economia, então eu era uma das 5 mulheres numa classe de 25 alunos. E muitas vezes, né, a gente não saber, eu não tinha muita consciência desse tema da equidade de gênero, muito jovem. Na época, eu simplesmente metia as caras e ia, né? E aí eu fui trabalhar, para o Grupo Abril, estudando ainda, mas já fui contratada como analista lá porque eu falava inglês. Então esse foi um diferencial. E chegando lá, só tinha homem também. Então eu lembro, nós éramos poucas mulheres, lá éramos 3 mulheres, na área mesmo, trabalhando com finanças, e era um grande desafio. Mas eu, pela ignorância com relação ao tema da equidade de gênero, eu simplesmente segui em frente. E aí me desenvolvi muito lá, obviamente o segundo idioma me ajudou muito numa empresa brasileira, que poucas pessoas falavam inglês na época. E eu fui seguindo, eu simplesmente fui seguindo. Eu via, chegava, meio que era até comum, né? Tem mais homens. Tá bom, tem mais homens, vamos em frente. Então eu realmente não focava muito nisso, eu focava no meu desenvolvimento pessoal, na minha carreira. E aí, quando eu sair do Grupo Abril, depois de 6 anos lá, passei por todos os níveis lá de tesouraria e fui ser fui ser Investor Relations da São Paulo Alpargatas. Também, né? Aí você vai para o mundo financeiro, mercado financeiro. Eu atendi os analistas, fazia muitas reuniões e tal, com analistas aqui do Brasil, de fora. E eram homens também, na sua maior parte. Então, assim, era muito comum isso, porque poucas mulheres, inclusive, estavam na área financeira. É uma área que
normalmente você encontrava homens. Isso vem mudando bastante, acho que a gente vai falar sobre isso no decorrer. Mas eu lembro, assim, que antes de eu entrar no Grupo Abril, eu trabalhei para um escritório de advocacia como secretária. Então, eu digitava aquelas longas petições e tal. E eu lembro que quando eu prestei vestibular, que eu falei para o meu chefe, olha, eu vou fazer o vestibular, ele sabia que eu estava me preparando. Aí ele, mas você vai prestar vestibular para quê? Eu falei, para economia. Ele, não, isso é um curso para homem, você tem que fazer direito. Eu olhei para ele e falei, tá bom. E fui, né? Prestei para economia, fui a terceira lá na primeira lista, então fiquei super feliz e amei o curso. E amo a área financeira também, acho que é uma área que nos dá muita informação, muita ferramenta mesmo para gestão da empresa, para gestão dos resultados. Então, é uma área que eu gosto muito. Então, é isso. Sensacional, sensacional, Ângela. E você falou uma coisa que, para mim, acho que é uma das primeiras dicas ou itens que toda mulher tem que ter em mente, né? Você falou assim, para você era natural. Sim. Ter na cabeça, ter em mente, ser natural, né? Não, eu acho que as crenças, as limitantes acontecem quando a gente começa de dentro para fora, né? Olha, não, homem é homem, mulher é mulher. Não, é natural, é espontâneo. E o que você falou tem muita semelhança com a tecnologia, né? Sim. Em tecnologia também, é muito mais, né, homens, né, historicamente, do que mulheres. E isso também está mudando nos dias de hoje. Sim. Né? E aproveitando aí, né, nessa questão de mudança, de ser natural, como que surgiu a WCFO? Então, a WCFO foi muito interessante, porque nós estávamos num evento de CFOs, que foi feito off-site, a gente estava lá no Guarujá, uma empresa importante organizou esse evento, e nós chegamos lá para o evento, tinham 120 CFOs e apenas 20 mulheres. E aí, quando você entrava no auditório, era assim, né? Aquele mar de homens, paletó ou cinza, ou azul marinho, ou preto. E assim, uma mulher aqui, outra ali, outra ali. E a gente achou estranho isso. Na hora do almoço comentamos. O meu comentário, eu lembro que o meu comentário foi assim, gente, passaram-se décadas da época que eu me formei e nada mudou. Mudou muito pouco. A gente vai para os eventos, não tem mulher. A gente vai para uma reunião de CFOs, tem pouquíssimas mulheres, né? Como é que isso não muda? A gente precisa ajudar a fazer essa mudança. Nós que já somos CFOs, já temos essa experiência, a pergunta é como que podemos ajudar a trazer outras mulheres para aumentar a diversidade de gênero nessa cadeira de CFO, que é tão importante nas organizações. E a partir daí, aí nesse dia mesmo, a gente dormia um dia no hotel, então à noite a gente já fez um happy hour, já continuamos falando, no dia seguinte já marcamos encontros em São Paulo. Depois do 5º happy hour em São Paulo, a gente já definiu, vamos abrir a WCFO. E abrimos. Quantas no início? Éramos 30. Esse evento ocorreu, só para você ter uma ideia, foi final de 2019, início de 2020, que foi esse movimento que aconteceu. E aí a gente se conectou, nos encontramos e tal, e veio o quê? A pandemia. Aí a gente meio que paralisou, todo mundo paralisou, né? Mas continuamos, porque a gente já tinha que fazer as conexões para as empresas e tal, então a gente estava acostumado com isso. Continuamos nos conectando e decidimos, vamos em frente com a WCFO. Então, em setembro de 2020, plena pandemia, a gente fundou a WCFO com 30 executivas CFOs e hoje somos 190. 190? Sim. Brasil, 190, temos algumas do exterior, mas a gente já tem uma grande demanda para o exterior. E a nossa estratégia é realmente aumentar a nossa capilaridade, nossa cobertura no Brasil, porque nós tivemos no último evento, no Tangará, que você esteve lá com a gente teve a felicidade
de ter associadas de vários locais do Brasil. Tinha uma de Petrolina, outra de Cuiabá, lugares distantes, né? Não estou falando Rio-São Paulo, né? Estou falando ou Curitiba-São Paulo, lugares mais distantes. Então, o que a gente quer é levar a WCFO para todo o Brasil, porque a gente sabe que essas mulheres precisam desse apoio. E o nosso principal objetivo é o apoio à CFO, para ela não desistir, para ela cada vez ter mais capacitações e poder desenvolver um trabalho em que ela prove que o gênero não faz diferença, sim, que ela é tão boa quanto um homem e que ela pode agregar muito valor para a companhia e para o resultado dessa companhia. Uma coisa que eu acredito muito é que esse assunto ele entrou na pauta, mas tem toda uma jornada aí, né, de construção, e uma construção juntos, homens e mulheres, né? Não é homem de um lado e mulher do outro. Aliás, tem a beleza de ser mulher e tem a beleza de ser homem, a gente se complementa, né? Eu conheci a WCFO através da Cristiane Crucelli. Sim, Cristiane Crucelli, uma mulher, né, que eu via em frente às reuniões, logicamente homens ali, ela liderando, toda charmosa, elegante, colorida, com batom, brinco e tal. E aí eu entendo que, assim, nesse empoderamento, né, da mulher, não deixar o lado feminino que é uma marca da mulher, né? Faz parte da beleza da mulher, né? Quando você olha, Ângela, a trajetória, né, dentro da área financeira e alguns relatos que você pode ter aí dentro da WCFO, como que é isso para as mulheres, né? Porque algumas mulheres eu vejo tendo como referência e acabam copiando, e eu acho que é muito sofrido você olhar para o homem, porque não é a natureza, não é a sua natureza, né? O homem tem as suas características. É o que eu falo. Por exemplo, eu sou independente, mas eu odeio matar barata e não gosto de trocar lâmpada. E não cuido do meu carro, né? Como que você vê, né? Às vezes as mulheres se cobrando de ter características, de desenvolver características que são do homem. Como que você vê isso? Eu acho que é uma evolução, Maria. Eu passei pela fase que eu tive que usar terninho. Até outro dia eu estava num evento que estava a Sônia Reis, que foi dona da Dudalina, né? A gente até falou para ela, obrigada, agradecemos, porque ela deu cores pra gente, porque a gente tinha que usar camisas, né, como homens, e a Dudalina veio e trouxe diversidade, né, de opções pra gente. Hoje já não é mais preciso isso. As mulheres podem se vestir como elas quiserem, mas lá no passado nós tivemos que fazer isso, e eu fiz muito isso. O que acontece é que quando a gente vai contra a nossa natureza, a gente se fere internamente. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar entender esse processo. E aí eu sou economista de formação, tenho um MBA internacional, fui fazer programação neurolinguística para ver como me comunicar melhor, especialmente com o meu time, né? Quando aquela pessoa senta na sua frente e começa a chorar. O que você faz, né? Eu não tinha ferramentas para isso. Eu tinha ferramentas para calcular o resultado, para chegar aqui, saber da produtividade e tal. Mas eu não tinha as ferramentas para fazer essa gestão. Eu fui buscar. E nesse tema do feminino, eu fui buscar também, através de um curso de alquimia que eu Fantástico. fiz. E eu lembro do professor falando, a gente não pode tratar homens e mulheres com o mesmo remédio. Homens são diferentes de mulheres. Homens têm o ciclo solar, mulheres têm o ciclo lunar, que até os ciclos menstruais, né, dizem isso. Então, respeitar essa individualidade e, acima de tudo, a mulher se respeitar, né? Porque a gente se respeitando, a gente consegue educar o ambiente que nós estamos. Então, a gente poder se vestir e ser nós mesmas. E entender que, sendo nós mesmas, nós vamos agregar valor naquela mesa que tem diversidade, que tem homens, que tem mulheres, e os homens têm que ser eles mesmos.
Então, assim, cada ser humano tem, por isso somos individuais. Então, cada um tem sua individualidade para contribuir da melhor forma. Perfeito. Então, quando a gente entende isso, não existe guerra, existe companheirismo, existe apoio mútuo, né? E eu tenho a honra de dizer que os nossos patrocinadores da WCFO, a maior parte são homens. Então, assim, eu fico super feliz. Quando eu vou falar com um patrocinador, a gente tem o Sato, que é maravilhoso, sim, que está sempre com a gente. Agora a gente tem diversos outros que falaram, nossa, é isso aí, eu quero ir por esse caminho, quero apoiar vocês, quero estar com vocês. E a gente vem propiciando aí momentos inesquecíveis para esses patrocinadores e para essa integração, né? E para mostrar que sim, é possível ter um time diverso e ter resultados melhores. Isso é diversidade, né? Sim. A diversidade não é um querer ser igual ao outro, um copiar. Não, a diversidade é realmente a diferença. Exato. Né? As mulheres olhando para o mesmo ponto e tendo uma visão diferente dos homens. Os homens tendo uma visão diferente da mulher. Essa é a beleza. Essa é a diversidade na raiz. Exato. Né? E um respeitando o outro. Um respeitando a opinião do outro. Exato. Então... Eu acho que fica um convite, Ângela, para todas as mulheres, né? Da gente entrar nessa jornada olhando mais para si. Sim. Né? O que nós podemos fazer? Onde que está o nosso despertar? Eu vejo muito ainda na pauta eles, os homens, porque os homens isso, os homens aquilo. Não. E nós, mulheres, a gente tem que ter mais orgulho de nós, das nossas características, do nosso emocional, da nossa TPM, né? Se aceitar. Exato, né? Exato. E indo nessa linha, tem a maternidade, que é uma coisa aí, assim, que o papel do homem, o papel da mulher, não adianta, né? Quando vem a maternidade, eu acredito que é muito uma escolha da mulher. Sim. Quando o casal passa a ter um filho, independente da situação, a escolha foi da mulher, né? Ainda é um tabu, ainda é uma questão que nós mulheres, muitas acham que, e aí a minha carreira, né? Eu vou falar por experiência própria. Gêmeas, né? Quando eu engravidei, eu fiquei assim, eu quis e me tornei mãe de gêmeas, e a Laura e a Lorena é combustível. Me fortaleceram, né? Através da maternidade, eu descobri do que eu era capaz de construir, né? E me permitir o erro e o acerto, mas saber que eu ia voltar para o jogo e fazer diferença, não desistir. É muita força, né? E você, como que é a maternidade para você? Bom, eu nem falei no início, mas eu sou mãe do Vitor e da Juliana. E eu tive o Vitor, eu era muito jovem, eu tive o Vitor com 26 anos. Olha. E num momento de carreira inicial também. E isso tudo porque meu marido é filho único e ele não queria... ele queria ter filhos e ele queria ter filhos, né? No plural mesmo. Então, assim, aí a gente casou super jovem e quando deu 5 anos de casamento, ele... Não, mas e aí? A gente não vai ter filho e tal? E aí nós chegamos num consenso que é exatamente como você falou, é uma decisão da mulher. Por mais que o homem queira, a decisão é da mulher. E a gente teve a felicidade de ter o Vitor, que é um companheirão nosso, maravilhoso, filho maravilhoso. E eu lembro que no meu início de carreira foi desafiador, porque eu era muito jovem, além de tudo. Então, foi bastante desafiador. Eu lembro que eu voltei até a trabalhar alguns dias intercalados antes, né, eu me sentia muito desconectada, a gente não tinha toda essa situação de tecnologia que a gente tem hoje, e voltei. Depois de 11 anos, eu e o Mário decidimos ter a Juliana. E a Juliana veio, e também eu era CFO, enfim, tinha uns compromissos, e eu lembro de eu fazendo reunião em casa, ia todo o meu time de gerentes pro meu apartamento, e a gente fazia reunião, revisava budget e tal, e obviamente eu tinha uma equipe muito forte, e tinha uma pessoa que foi fazer apresentação no exterior sobre o budget e tal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que é possível.
né? Então, assim, e é muito importante, como você falou, a gente, quando ficar grávida, primeiro a gente tem uma explosão de hormônios, né? Então, assim, a gente fica muito mais criativa, eu lembro que eu trabalhava dia e noite e tal, e todos os trabalhos eu trabalhei até o último dia. E eu chegava no escritório com aquela barriga imensa, meus filhos nasceram grandes, os dois, e o pessoal falava, não é possível, não nasceu ainda, a gente que vai ter que levar você para o hospital, e não sei, eu começava a brincar, mas eu trabalhei até o final. Então, assim, trabalhei até o final, tinha uma rede de apoio, porque a gente não pode ter a arrogância de falar, não preciso de nada. Não, a gente precisa e precisa muito. Então, quer seja pais, avós, quem pode, tios, as assistentes, né, da casa, a babá, o assistente da casa, enfim. Nós precisamos ter essa infraestrutura. Eu viajava muito, meu marido viajava muito, só que meu marido teve a consciência de falar assim, não, vamos combinar as agendas. Quando você viaja, eu não viajo. Quando eu viajo, você não viaja, para sempre ter alguém aqui. Então, a gente trabalhava muito nessa cooperação, um com o outro. Ele chegou até a desistir de uma proposta muito legal que ele recebeu, que ele falou assim, não, eu não posso, minha mulher vai ter nenê agora, eu vou ter que ficar viajando 90% do tempo fora de São Paulo e tal. E a empresa gostou tanto dele que ela voltou e falou assim, não, mas então, e se a gente der São Paulo, você vem com a gente? Ele, São Paulo eu vou, porque daí eu consigo dar apoio em casa. Então, assim, essa cooperação é muito importante. E o marido, ele tem esse papel também, o esposo, o companheiro, ele tem esse papel também. E a gente tem que ter a humildade de falar assim, eu preciso, vem aqui me ajudar, né? Então, o que acontece também que eu percebo? As mães, nós duas aqui somos mães, a gente acaba tendo que trabalhar muito o tema da flexibilidade, da criatividade, porque assim, é um ser humano que está lá, com os seus desejos, suas opiniões, e conforme vai crescendo, as suas estão na fase da adolescência agora, os meus já passaram por isso, e assim, eles têm as opiniões deles, e você tem um plano fixo, não, vamos fazer isso, viajar, não sei o que, não, mãe, não quero, porque eu tenho isso, aquilo. Então, você tem que trabalhar o tema da flexibilidade muito, do consenso. Então, isso tudo a gente vai desenvolvendo skills, que eventualmente, se a gente não tivesse esse desafio em casa, a gente não desenvolveria. Ser multitarefas, né? Porque você tem que estar aqui fechando o budget, ligando em casa, chegou, tá tudo bem, foi pra natação, fez isso, fez aquilo. Então, conseguir trabalhar tudo isso, né? Então, hoje eu vejo, assim, já participei de algumas reuniões que o homem levanta a mão e fala assim, gente, olha, eu só tenho mais 5 minutos, porque eu vou ter que... Hoje é meu dia de buscar as crianças na escola, e eu faço questão de fazer isso. E assim, foi um grande CEO que falou isso, e eu fiquei toda orgulhosa, né? Eu falei, não, pode sair já, né? Porque a sua missão é muito importante, vai lá dar apoio para sua família. Então, o que a gente tem que fazer? As mulheres que querem, eu falo muito isso, eu sou mentora de diversos programas, e sou mentora particular também, mentoro executivas e executivos. E o importante se você tem vontade de ter um filho, tenha um filho, porque eu vejo muitas crenças limitantes. Eu vou ter filho e vou parar minha carreira. Não é verdade. Eu não parei a minha. Eu continuei, viajava muito para o exterior. Nunca deixei de viajar, sempre tive lá minha rede de apoio. Tem perrengue? Tem perrengue, não vou falar que não tem. Mas é possível. Então, não deixe, eu vejo muitas mulheres deixando passar essa fase, porque é um período da vida que a gente pode exercer, né, esse papel de gerar um ser. Então, se você tem vontade, vá em frente. Isso não vai parar a sua carreira. Só vai parar se você quiser. Exato. E ao equilibrar os pratos, é importante a gente abstrair e não se apegar à culpa, né? Porque alguma coisa não vai sair perfeito. E tudo bem. Tá, né? Tudo certo. Você vai esquecer de ver a nota do seu filho e tudo bem. Tá tudo Ou certo. Você vai esquecer o horário de uma reunião às vezes, mas tudo bem, né? Tudo certo. A gente tem que ter essa leveza e também olhar, assim, você falou uma coisa que é interessante. Eu não consegui ficar longe da Axistage. Eu queria saber como que estava, acompanhei muitas coisas, mas com prazer. Sim.
É importante, além da gente não se prender à culpa, a gente sentir prazer no que está fazendo. Eu amo trabalhar e equilibrar com a minha casa e equilibrar com as minhas filhas. É prazeroso. Sim. E eu transmito isso para elas, né? Que o trabalho não é sofrido, é uma coisa que eu me divirto. Sim. É gostoso, né? E tem toda uma consequência financeira e tal. Isso é importante para nós mulheres, né, Ângela? Com certeza, Maria. E vou até roubar o seu espaço de RH aqui, né? Mas uma pessoa feliz, ela traz muito mais resultado. Sim. Né? Já tem até umas brincadeiras aí que o pessoal faz, né? Ai, tomara que hoje eu acorde e só encontre pessoas felizes, né? Porque é legal, você interage, você traz ideias, você se sente à vontade para colocar ideias, para trazer, para inovar. Então, a empresa que ela propicia esse ambiente, esse conforto, esse ambiente transparente, esse conforto para os colaboradores, ela tem muito mais resultado. Sim, porque tá certeza. todo mundo vestindo a camisa e fazendo gol todo dia. Então, não tem como o resultado não ir bem. Isso é natural. Então, eu concordo totalmente. Tem que ser prazeroso. O nosso CEO, o Celso Salto, ele fala muito que pessoas felizes e empresa saudável. Não é um ou outro, Exato. né? Somos uma empresa que entrega resultados através de pessoas felizes. Ponto. Exato. Né? Fechando um pouquinho aí essa questão que a gente falou muito, que não é homem e mulher, são juntos. Vocês têm uma ação, né? Que é Elas e Eles. Eu acho interessante, porque mesmo sendo uma associação sem fins lucrativos, dedicada ali ao empoderamento feminino, vocês estão trazendo os homens para a mesa, né? Para as discussões. Exato, Maria. O que acontece? Nossa associação é de mulheres financeiras, né? Executivas financeiras. Então, não dá para a gente ter essa conversa sem os homens. Aliás, para mim, qualquer meta, objetivo, pauta, precisa ter todos envolvidos. No nosso, ainda mais, porque a grande parte do mundo corporativo é masculina. Como eu falei, nossos grandes patrocinadores, todos eles são homens que vieram para a nossa causa. E a gente acha isso muito legal. Então, o que a gente criou? A gente criou Bom, deixa eu voltar um pouquinho. A gente tem um grande programa de mentoria, que é algo que a gente entrega para a sociedade, que é uma mentoria para executivas do nível médio, uma gerente, uma supervisora, uma coordenadora, que querem chegar à posição de CFO. Então, nós estamos na 7ª edição desse programa, que é um programa que nós já impactamos mais de 400 mulheres nele. E é um programa totalmente pro bono, ou seja, não há custo para a mentorada. A mentora, que é uma CFO, não cobra nada. E ela dedica 6 sessões de 1 hora para essa mentorada num período de 6 meses. E é um sucesso esse programa. É um sucesso porque a gente já tem muitas executivas que entraram no programa e viraram CFOs. E a gente tem muitos CEOs, CFOs no mercado que viram para suas executivas do nível médio e falam assim, você tem que ir lá para a WCFO fazer a mentoria da WCFO, que é muito boa. Então, a gente fica super feliz com esse reconhecimento. Bom, aí nós estávamos pensando, olha, nós já entregamos tanto, a gente tem um programa para mulheres em vulnerabilidade, eu posso falar um pouquinho depois, e para as nossas CFOs? Aí a gente começou a pensar num programa de mentoria para as nossas CFOs. E falamos o seguinte, por que não trazer os homens para ajudar as nossas CFOs nessa mentoria? E aí nós criamos o programa Elas e Eles. Então, é um programa, na verdade, onde nós trazemos CEOs, que podem ser homens ou mulheres, então a gente já não quer segregação aí. Perfeito. Podem ser homens ou mulheres. E vão ter a mesma jornada, que são 6 sessões no período de um semestre. É um processo provado, que a gente já viu que dá super certo. E mentorar as nossas CFOs, ou para elas irem para uma empresa com perfil diferente, uma empresa de capital aberto, ou uma empresa multinacional, ou irem para a posição de CEO, dependendo do que ela queira para ela, como ela queira se desenvolver. E aí trazer esse outro olhar de fora. Então, a gente está muito feliz com esse programa e temos certeza que será um sucesso também. Nossa, sensacional. Falando em mentoria, Ângela,
pensando aqui, né? Agora, né? Não, a gente indo além dessa questão, né? Agora é juntos, a gente veio construindo aí um raciocínio, todo mundo junto, agora falando área financeira. Quando a gente fala em tecnologia, como que você vê a tecnologia contribuindo com o sucesso da área financeira, né? Eu vejo, a gente viu lá o Sato falando lá para CFOs, ele já vê no futuro CFO ali dirigindo e já ali, né, usando inteligência artificial ali. E aí? Como que está o saldo? Tomando decisões através de indicadores, indo para o escritório. Como que você vê a tecnologia aí como aliada na área financeira? Bom, a tecnologia é fundamental, né, Maria? E por isso a gente tem muito orgulho de ter vocês como nossos parceiros. Porque a demanda, ela é crescente. Qual é o raciocínio básico? Uma empresa que tem mais produtividade, ela tem mais resultado. Então não dá para você, as demandas aumentam, você aumenta seu time. Não dá. A única forma de aumentou a demanda, você dar conta da demanda, é trazendo soluções tecnológicas. Aliado a isso, nós temos um país que é extremamente complexo, especialmente do ponto de vista fiscal, né? Aqui o Brasil, ele é, infelizmente, o mais complexo do mundo hoje. Antes a gente tinha a Índia ali para comparar, hoje a Índia ela já fez a reforma tributária dela, já saiu na frente e a gente ainda está aqui nesse processo. Então, assim, a tecnologia é fundamental, porque os stakeholders, todos eles, quer seja o acionista, quer seja o governo, que demanda muito, porque ele quer que você pague os impostos em dia, direitinho, tem fiscalização, isso pode custar muito caro. A gente precisa de tecnologia em toda a área financeira. Ou então a gente corre o risco de trabalhar 24 horas e não ter resultado, porque sem tecnologia é impossível. Então, assim, eu sou super aliada e a gente tem levado muito esse tema para dentro da WCFO, e especialmente para que as nossas CFOs também tenham mais qualidade de vida. Porque quando você tem processos mais automatizados, te sobra mais tempo, quer dizer, aquele tempo que você ia estar lá vendo se o time fez, não fez e tal, você tem dashboard que você acompanha, entrega, opa, porque no final a responsabilidade é da CFO ou do CFO, né? Então, a cadeira CFO é uma cadeira de muita responsabilidade. Então, nós temos que entregar, não tem a opção, não, deixa deu o deadline, o prazo lá, a gente tem que entregar. Quer seja para o acionista, quer seja para o governo. Então, a tecnologia é nosso grande aliado. E eu vejo isso de uma forma crescente, como o Sato falou, né? Você está ali dirigindo, porque infelizmente a gente ainda toma muito tempo no trânsito, mas você está ali monitorando, saiu, não saiu, aprovou, enfim. Os processos não param porque você está numa reunião fora, enfim. E essa tecnologia que é multi-device, né? Então, você não está só no seu computador, você está no seu iPhone, você está no seu celular, você está agindo ali e monitorando tudo que você precisa monitorar para assegurar a sua entrega, que no final esse é o grande compromisso. E tem um grande desafio não só de ver os números, ter a fotografia atual, como prever também, né? Sim, e a tecnologia nos ajuda muito nisso, né? Quando você fala de bens, especialmente de bens de consumo, ou qualquer tipo de produto ou serviço mesmo, com a tecnologia você já tira as médias, média móvel, todas as estatísticas para você prever, vou investir mais aqui, não, aqui não está dando resultado. Ou a gente dá um prazo aí, faz um plano estratégico, dá um prazo, vem resultado? Beleza, não vem? Vamos investir aonde está dando. Então, assim, tudo isso sem tecnologia é impossível, né? Então, é aquela coisa, né? Você planeja, faz, controla. E a tecnologia nos ajuda muito em todas essas fases, né? De executar, de controlar. E aí, nós que somos, né, temos que estar mais no estratégico, a gente tem o tempo para analisar. Vamos avaliar, sim, chama comitê, vamos
para cá, por esse caminho ou pelo outro, mas em cima de dados reais, factíveis. Né? Pensando nisso, assim, até falando um pouquinho, a AxiStage, você falando, eu fui pensando aqui, a AxiStage, ela construiu uma plataforma com todos os dados, que fica fácil para o CFO navegar e ver como que está o saldo atual, não precisa entrar em vários bancos e está tudo ali no mesmo local para tomar as decisões naquele dia e prever também o dia seguinte. É bem legal e a gente também faz os projetos, né? Eu acho bem interessante a AxiStage. Quando ela vê quer ver alguma coisa complexa nesse todo o ecossistema financeiro, a AxiStage, ela entra. É um prazer, né, a gente ajudar o ecossistema financeiro e não é à toa também que veio esse link com a WCFO, né? É o que a gente fala, é uma sinergia natural, né, Angela? Verdade. Eu tenho visto as apresentações de vocês e eu fico assim com as plataformas que trazem tudo, uau, né? A gente tem que dar visibilidade desse trabalho e estamos fazendo, sábado agora a gente já tem um webinar para falar sobre isso. É uma parceria de sucesso, sem dúvida. E falando nessa parceria, e fechando aqui, a gente indo para a nossa última pergunta aqui, que senão a gente vai longe também. Vamos, a gente fica a tarde toda aqui. Essa jornada da tecnologia junto com a jornada do CFO. E no último evento, né, eu vi você falando e me marcou que CFO tem toda a condição de se tornar um CEO, né? Como que essa jornada do CFO junto com a tecnologia unem forças para chegar nessa cadeira de CEO? Tem tudo a ver, né? A tecnologia, ela tá sempre muito de braço dado com... O CTO tá muito de braço dado com o CFO, sempre, porque, assim, é sempre a prioridade a área financeira, por conta dos compromissos, das entregas e tudo mais. Então, eu acho que, assim, um CFO que ele consegue unir bem todo o seu escopo de finanças, né? E escopo de finanças pode ser uma coisa muito grande, né? Muitas vezes eu tive o legal comigo também, supply chain, enfim, várias cadeiras. Então, e o CFO ele já tem o benefício de ter o raio-x da empresa. Então, ele sabe o que acontece, se mover aquela variável, quais os impactos que vão dar. Então, assim, tem muita sensibilidade aí. Ele, aliado com a tecnologia, ele vai aumentar a performance dele ou dela, né? Dessa cadeira, falando da cadeira de CFO. Então, a tecnologia é fundamental e, com isso, aumenta a produtividade. Então, assim, são todas as variáveis importantes para estar numa cadeira de CEO. Porque o CEO, o que ele tem que fazer? Ele tem que entregar o resultado. Ele tem que mover todas as cadeiras que reportam para ele, incluindo, obviamente, finanças, que a gente falou aqui, o CFO, o CTO, o CMO, o CHR, todas para o resultado. Então, o CFO naturalmente vai ter essa capacidade, se ele estiver bem munido, especialmente de tecnologia. E, gente, não dá para falar do planeta sem tecnologia. A última estatística que eu vi foi que nos próximos 10 anos, nós vamos evoluir em tecnologia o que nós evoluímos nos últimos 50 anos. Então, assim, é uma corrida acelerada, né? E a gente não pode estar atrás. Por isso, a gente tem que ter esses parceiros maravilhosos aí com a gente. Angela, sensacional. Bom, estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, né? Se deixar é o que eu falei, a gente vai, porque é um assunto... Falando de empoderamento feminino, falando de tecnologia, tem muito o que explorar, né? Verdade. Agradeço, Angela, por você estar aqui. O papo foi super rico. Vou deixar o espaço, se você quiser deixar aí uma mensagem para quem está nos escutando. Fique à vontade. Maria, primeiro, muito obrigado por estar com a gente, acima de tudo, por essa relação que a gente criou. E você foi a porta de entrada para a gente estar com a AxiStage pertinho da WCFO. Então, a gente está muito feliz com essa sinergia. Você viu que a nossa parceria é uma coisa que vai muito além de uma relação contratual. Então, eu estou muito feliz também com isso e vocês estão sabendo surfar essa onda muito bem. Então, parabéns, obrigada por esse espaço aqui para a gente conversar. E a mensagem que eu deixo é para o mundo corporativo como um todo.
Para as mulheres, não desistam. Se precisar, descanse, mas persistam. Então, e busquem ajuda, busquem mentoria. Existem vários caminhos para se chegar no objetivo. Então, busquem esses diversos caminhos e persistam. Para os homens, apoiem as mulheres, porque você ter uma mulher que você apoia do seu lado vai te ajudar muito na sua performance no mundo corporativo, mas também vai te ajudar em casa. Se você tem uma mulher trabalhando numa boa posição, você vê que ela está feliz também, você vai ter um lar mais feliz também. Eu tive vários depoimentos de executivos que vieram para mim e falaram assim: Ângela, nossa, eu estou tão feliz que vocês lançaram esse negócio da WCFO, porque eu me sinto sobrecarregado de levar todas as responsabilidades sozinho em casa, financeiras. Eu quero minha mulher me ajudando nisso. E eu também tenho filhas e eu quero ter um futuro melhor para essas minhas filhas, porque eu sei que o mundo corporativo ainda é masculino. Então, muito obrigado por esse trabalho que vocês vêm fazendo. Quando você tem um depoimento de homens, a gente vê que o trabalho que a gente está fazendo, ele vai atender a mulheres e a homens também. E a gente vai criar uma sociedade melhor para quem? Para todos. Não é só para mulher, não é só para homem, é para todos. E é isso que a gente quer, criar essa sociedade melhor. Muito bom, Ângela. Então eu vou encerrando aqui agora com um convite para as mulheres para que sejam o que desejarem ser. E acima de tudo, que não abram mão da felicidade. Muito né? bom. E para você que está nos acompanhando neste momento, dê uma olhada lá nas redes sociais para saber mais como a tecnologia pode te ajudar na gestão financeira. E dê uma olhada no nosso site www.axistage.com.br. Obrigada, até a próxima e fiquem de olho, no Radar Financeiro.